Nesse vídeo, vamos explorar a tela de cotações, aqui da base de dados. Então, abrindo ela aqui, a gente vai apresentar nessa tela de cotações os dados de negociação diária do ativo para qual a gente vai estar exibindo aqui em cima. Então, agora eu estou vendo para a Petri 4, a ação preferencial aqui da Petrobras, as informações dos pregões diários de negociação lá na bolsa desse ativo. Então, aqui, diariamente, a gente apresenta a quantidade de negócios, quantidade de títulos negociadas, o volume financeiro e as métricas de preço, qual foi a cotação de fechamento, abertura, mínimo, máximo e médio dos pregões aí com relação a esse ativo. Essa informação entra pra gente sempre ao final do dia, então a gente sempre tem aqui a última informação aí pro dia anterior e ela sempre vai ser atualizada com as informações do pregão do dia após o fechamento aí do pregão da bolsa. Se vocês quiserem ver aqui informações de um determinado ativo diferente, por exemplo, uma debenture, vou clicar aqui na faixa preta superior onde tem o nome da empresa e aqui eu vou buscar uma outra empresa que emite debêntures, por exemplo, a Vale. Tenho aqui vários ativos emitidos. Se eu escolher aqui, por exemplo, Vale 48, título privado de renda fixa, e der OK, vai ser apresentado aqui para mim os dados pertinentes a esse ativo, que já são aqui um pouquinho diferentes de uma ação. Aqui a gente vai ter diariamente a taxa de compra, a taxa de venda, a taxa média, na marcação ao mercado, aí o desvio padrão, intervalo mínimo e máximo, o preço unitário do ativo, na marcação ao mercado, percentual do par e a duration, dias úteis para o vencimento desse título. Agora, se a gente colocar aqui, por exemplo, um fundo, se eu clicar aqui e chamar um fundo aqui, por exemplo, o fundo Dinamo Kuga, seleciono o fundo, dou OK, aqui vai ser exibido agora os dados de negociação, aí os dados com relação ao fundo, e aqui já vai ser valor da cota do fundo diariamente, quanto que estava, patrimônio, a captação líquida, que vai ser a diferença aí do total captado para o resgate total feito aí no fundo. O resgate total vai ser a soma dessas duas colunas, que é o resgate aqui de cotistas, mais o come cotas aqui do IR, o resgate aqui do IR, quando houver eventualmente, e a quantidade de cotistas, também a gente vai acompanhar aí diariamente, e a fonte que a gente está trazendo essa informação. A informação ela entra inicialmente pela Ambima e depois ela é sobrescrita pela CVM aqui no sistema. Esse Mzão apresentado aqui nessa janela representa o M de milhão. Estamos omitindo aqui 6 zeros da informação. Quando vocês se depararem aqui com K no sistema, estamos aqui omitindo 3 zeros da informação, é o K de milhar. Essa janela de cotações, ela terá parâmetros, assim como vimos aí para a tela de demonstrativos financeiros. Se eu clicar aqui então nos 3 tracinhos em parâmetros, teremos opcionais de troca como informação apresentada. Posso restringir a faixa de datas. Inicialmente a gente está com todo o histórico desse fundo, mas eu posso estabelecer uma faixa inferior aí de período para análise. Escala, inicialmente a gente está apresentando aqui em escala diária. Posso ver isso em escala semanal, mensal, trimestral, anual. Os dias em branco são os dias em que não houveram negócios. Então, se a gente está falando aqui de feriados ou de um ativo pouco líquido, a gente pode esticar esses dias em branco, dá OK, o sistema vai me apresentar somente as datas em que existe informação para nossa análise. Outros opcionais que a gente vai ter aqui dessa janela em parâmetros, por exemplo, ajuste de proventos. Aqui para o fundo, isso não faz muito sentido, mas quando eu coloco aqui uma ação, vou voltar aqui para a Petrobras, a cotação aqui, o histórico da cotação já está normalizada, incluindo aqui o ajuste de todos os proventos, desdobramentos, grupamentos, bonificações, dividendos, juros sobre capital próprio. E aqui nos parâmetros, a gente vai ter a opção de manter, que é a opção default aqui do sistema, né? A primeira que apresentei para vocês já é normalizada, ou vocês podem também alterar isso daí, tirar o ajuste aqui de dividendos e juros sobre capital próprio nessa opção. Então, nessa opção, a gente mantém os demais proventos e retira aí os dividendos e JCP. Aqui, em não, a gente volta a cotação para a cotação na pedra, né? Eu retiro completamente o ajuste de todos os proventos. Então, aqui a gente ajusta por todos que houverem na empresa. Aqui eu retiro completamente, não ajusto por nada. E aqui é o meio termo, o meio do caminho. Eu ajusto, porém não para dividendos e juros sobre capital próprio. Aqui abaixo em moeda, a gente consegue ver essa informação
em moeda original, posso ajustar pela inflação, trocar aqui para dólar, para euro, ver com relação ao índice, Bovespa, CDI, e aqui a gente consegue estabelecer base 100. Se eu colocar começando em 100, eu consigo ver a variação nominal da valorização ou desvalorização desse ativo de forma mais clara. Como que seria isso na prática? Se eu estabelecer aqui o início da minha faixa de datas, 1/1 de 2021, aqui, por exemplo, começando em 100 e dá OK. Quando a gente sobe para o topo desse histórico, o meu histórico então vai se iniciar no primeiro dia útil de 2021, vai estabelecer a base 100 aqui para todas essas informações, e aqui a gente pode dizer que se eu tivesse o equivalente a R$100 de Petri 4 lá no começo de 2021, esses mesmos R$100 hoje, dia 2/3 de 2021, aqueles R$100 equivaleriam aqui a R$76, né? Então a gente veria aqui a variação nominal desse ativo em aproximadamente 24% de queda. Esse recurso vai ser muito utilizado para a gente criar gráficos de performance relativa, onde eu consigo colocar uma ação contra o índice Bovespa, CDI, ver dentro de um determinado período quem teve uma melhor performance, estabelecendo base 100 para esses 3 ativos. Ou posso fazer isso com várias ações diferentes, com fundos. Então a gente vai conseguir fazer isso através desse recurso de estabelecer base 100. Basicamente é isso aqui da parte de cotações. Caso a dúvida de vocês não tenha sido sanada a partir desse vídeo, sempre fica à disposição aqui nosso suporte, clica na interrogação, pode fazer pergunta por e-mail, por telefone, estamos à disposição.